Oremos. Pai querido que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por ter nos abençoado, de forma que pudemos chegar ao final de mais uma semana e desfrutar de mais um sábado juntos na tua companhia. Como o Senhor nos promete em sua palavra, onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, ali o Senhor se faz presente. Nós pedimos que seja presente conosco para que nós possamos aprender um pouco mais do que o Senhor deseja nos ensinar para esse momento que estamos vivendo. E para que possamos ter a sensibilidade de enxergar aquilo que tem ocorrido no mundo de forma a perceber os movimentos que conduzem ao final da história nessa terra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ah, eu vou compartilhar a tela para a gente poder começar. Pelo que o Gabriel me instruiu, a gente vai iniciar fazendo a leitura do artigo juntos, só para que todo mundo esteja na mesma página em relação ao conteúdo que a gente vai conversar hoje. Ah, beleza, essa tela aqui. Todo mundo tá vendo minha tela? Só para confirmar. Eu, Eu não tô vendo o chat. Eu não sei onde sim, aparece isso. sim, Ah, está achei. aparecendo. Se Beleza. quiser ajustar a largura da tela, aí dá para ver tudinho. Eu não sei se é para reduzir assim ou se você quer que realmente deixe maior. Aí tá ótimo. Aqui. Beleza. Então, o artigo de hoje é um artigo que vai trazer um pouquinho mais de informação em relação a algo que está sendo feito nos Estados Unidos, que é o truque aqui, que pode fazer com que as mulheres, também alguns imigrantes, eles não consigam votar por conta de uma, vou colocar dessa forma, de uma burocracia que poderia ser desnecessária, só que ela é usada como artimanha para que o objetivo desejado pelo Trump e o pessoal ali do conselho dele atinjam o objetivo que eles querem. Então, eu não sei pronunciar exatamente o nome dessa pessoa aqui. Eu não sei se é uma pessoa do movimento ou se é só uma pessoa que escreveu o artigo original que está no link aqui em cima. Mas esse artigo aqui, ele traz uma informação que eu não tinha conhecimento. Não sei se alguém já tinha visto antes. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, que coisa meio curiosa que eles vão fazer. E o que chamou a minha atenção muito no primeiro contato foi a questão da maneira como eles fazem para poder comunicar essa ação que eles estão criando, né? Esse Save Act, essa lei, para soar como algo positivo, sendo que na realidade é uma coisa que, se fosse dita descaradamente, seria reprovada de maneira meio que automática, imediata. Ah, dentro do que eu acredito que seja interessante fazer agora, e o Gabriel me orientou, a leitura aqui eu vou começar lendo, mas depois eu vou pedir para algumas pessoas poderem ler também, para a gente ter essa dinâmica aqui dentro da sequência do artigo. Então, a lei SAVE, que faria o oposto do seu título ali, pode ter um impacto enorme nas eleições de meio de mandato. E ali, se você for como eu, provavelmente está marinando no seu próprio cortisol neste momento. À medida que os Estados Unidos se tornam cada vez mais violentos e cruéis, cada dia traz uma legião de novos horrores. Por isso, sinto muito em dizer que estou aqui para estragar o seu fim de semana ao lhe dar mais um motivo de preocupação. E esse motivo se chama Lei SAVE, ou SAVE Act. E se o governo Trump conseguir o que ele quer, ela poderá ter um impacto desproporcional nas eleições de novembro, particularmente no que diz respeito à capacidade de minorias e mulheres casadas de votar. Próximo parágrafo, posso pedir para alguém ler? Talvez Gabriel, para poder dar sequência aqui? Eu sim.
Uma boa regra de ouro ao analisar um projeto de lei ou campanha redigida por republicanos é que seu nome é exatamente o oposto do que se pretende alcançar. Se houver algo sobre proteger as mulheres no título, por exemplo, provavelmente trata-se, na verdade, de controlar as mulheres ou intimidar pessoas transgênero. O mesmo vale para a lei de salvaguarda da elegibilidade do eleitor americano, Safeguard American Vote Eligibility, which is SAVE, que alteraria a forma como os cidadãos americanos se registram para votar. O propósito do projeto não parece ser salvaguardar a democracia, mas ajudar a destruí-la por meio de uma exclusão eleitoral furtiva. Ótimo. Alguém se candidata para ler o próximo parágrafo? Eu posso apontar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E eu vou. O Renildo já está abrindo o microfone. Sou meio ruim de leitura, mas vamos lá. Vamos lá. Se virasse lei, a SEVE exigiria que os americanos fornecessem certidão de nascimento, passaporte ou outro documento de cidadania para se cadastrarem ou se inscreverem novamente para votar. Segundo um estudo de Brennan Center, mais de 21 milhões de cidadãos americanos, muitos dos quais são eleitores ativos, não têm acesso fácil a esses documentos. Enquanto pouco mais de 8% dos cidadãos americanos que se identificam como brancos não têm esse documento prontamente disponíveis. O Brennan Center descobriu que o número é de quase 11% entre os americanos brancos. Então, aqui é interessante de destacar essa parte dos números aqui, que é próximo, mas ainda assim, os 11% aqui dos americanos, eles não, que não têm o documento, eles não são brancos. Ah, uma declaração aqui do Mike Johnson, que eu acho válido de a gente ler também, fala que todos sabemos, intuitivamente, que muitos ilegais estão votando em eleições federais. E no caso, eu vou trazer o foco aqui rapidinho para esse ponto, porque ele não está utilizando dados, ele está falando de forma intuitiva. E olhando para os dados que eu fui pesquisar um pouquinho a respeito, é uma porcentagem muito pequena das pessoas que votam e são ilegais. É tipo 0,0001%, se eu não me engano, é isso. Ah, e isso daqui é algo que eu quero voltar depois a pontuar quando a gente for conversar, porque ah, é uma maneira que eu vi ao estudar um pouquinho que eu não sei exatamente a palavra para me referir a esse grupo, mas a equipe que trabalha juntamente com o Trump, eles não necessariamente utilizam-se de dados para poder fazer as declarações que eles fazem. Eles buscam conversar com a imprensa ali como se fosse uma roda de conversa de amigos, usando essas situações. Não, todo mundo sabe que é assim. Só que eles não apresentam dados muitas vezes para poder fugir do que aconteceria, ou da conclusão óbvia que seria, tipo, não, isso não funciona bem assim. Tá diferente o discurso que vocês têm do que realmente acontece. Então, eles usam disso para poder fazer a mensagem deles, a intenção deles, passar por baixo do radar da crítica ou do povo que consome ali esse tipo de material e meio que faz uma lavagem cerebral para eles ficarem alinhados, harmônicos ali com a mensagem que a equipe do Trump ele quer que seja aceita. Isso é uma artimanha que eu percebi que eles têm utilizado ao observar um pouquinho sobre esse Save Act. Para o próximo parágrafo, algum voluntário?
para a gente poder continuar? Não? Eu posso ler. Carol? É, mulheres que mudaram de nome ao se casar também podem enfrentar um pesadelo logístico. Relatórios mostram que até 69 milhões de mulheres que adotaram o sobrenome do cônjuge não possuem uma certidão de nascimento que corresponda ao seu nome legal. A legislação não menciona a opção potencial para esses americanos apresentarem documentação de mudança de nome ou uma certidão de casamento em combinação com uma certidão de nascimento para provar sua cidadania, observou o Center for American Progress, um centro de estudos liberal. Para complicar ainda Excelente. mais as coisas, a lei Pode SAVE continuar. também. Pode falar. Não, pode continuar, pode continuar. Ah, tá. A lei SAVE também interromperia o registro de eleitores online. Os americanos teriam que comparecer pessoalmente, com seus documentos originais, simplesmente para atualizar suas informações de registro eleitoral. A propósito, uma lei de comprovação de cidadania semelhante à SAVE já foi testada antes, inclusive entre 2013 e 2017 no Kansas. E adivinhe só, foi um desastre caro, que impediu mais de 30 mil cidadãos do Kansas de votar. Já está bem estabelecido que esses tipos de leis prejudicam desproporcionalmente eleitores de baixa renda, pessoas com deficiência, mulheres casadas e grupos marginalizados. Por que os republicanos estão tão empenhados em dificultar o voto desses grupos? Tenho certeza de que não preciso explicar para você. É claro que a Lei Save não está sendo apresentada como uma forma de os republicanos influenciarem sorrateiramente as midterms em seu favor, enquanto a confiança em Trump cai. Em vez disso, é apresentada como uma forma de impedir votos fraudulentos. Todos sabemos intuitivamente que muitos ilegais estão votando em eleições federais, disse o presidente da Câmara, Mike Johnson, durante uma coletiva sobre a lei quando ela foi introduzida pela primeira vez em maio de 2024. Mas não tem sido algo fácil de provar. Acho que todos sabemos intuitivamente que não é fácil de provar porque essa afirmação é um absurdo e, de fato, não precisamos confiar na intuição, temos dados. Você quer Um continuar estudo lendo? do Brennan Center. Oi? Eu perguntei se você quer continuar lendo. Sem problemas. Posso. Pode Um ir. estudo do Brennan Center for Justice, que analisou a eleição de 2016, encontrou apenas 0,0001% dos votos, 30 incidentes, em 42 jurisdições, com um total de 23,5 milhões de votos, sob suspeita de incluírem votos de não cidadãos. O voto de não cidadãos já é ilegal e não é um problema que precise ser resolvido com uma nova legislação. Então, qual a probabilidade de a lei SAFE ou alguma versão dela ser aprovada antes das midterms? Não está claro, mas infelizmente parece cada vez mais provável a cada dia. A SAFE passou na Câmara em 2025, mas estancou no Senado. Agora, no entanto, há um novo fôlego para tentar fazê-la avançar. Em um discurso para republicanos da Câmara no início do ano, Trump instou os legisladores a aprovarem uma lei nacional de identificação de eleitores antes das eleições de 2026, e seus aliados intensificaram os esforços para redigir o que o líder da maioria da Câmara, Steve Scalise, chamou recentemente de uma versão ainda mais forte da Lei SAFE. E claro, se não for a Lei SAFE, será outra coisa. O governo Trump tem estado ocupado minando os mecanismos que mantêm os sistemas eleitorais livres e justos. Eles não podem ainda se safar cancelando as eleições de novembro, mas podem destruir a fé no sistema através de alegações infundadas de fraude eleitoral. Eles podem redesenhar mapas distritais e tentar impor requisitos de votação onerosos. É assim, obviamente, que a democracia morre. Não na escuridão, mas nas manchetes diárias. Não como um estrondo, mas com uma enxurrada implacável de burocracia. Não com um homem faminto por poder quebrando a lei,
mas com sua legião de acólitos usando a própria lei como arma. Aqui a gente chegou ao final do artigo. É, dentro do que a gente leu, eu criei uma, uma dinâmica para a gente poder verificar o quanto que a gente conseguiu absorver do artigo. E eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente poder fazer essa dinâmica antes de realmente abrir para conversa, para poder ver o que ah, vocês teriam a acrescentar em relação ao que a gente já leu. Bom, dentro do que a gente leu, eu quero perguntar para vocês, o que a Lei Save exigiria de todo americano para se cadastrar ou recadastrar para votar? Alternativa A, apenas um documento com foto. Deixa eu até aumentar um pouquinho, que tá difícil até para eu ler. Apenas um documento com foto emitido pelo governo, como carteira de motorista. Alternativa B, comprovante de residência atualizado apresentado pessoalmente. C, certidão de nascimento, passaporte ou outro documento de cidadania. Ou D, número de seguro social validado pelo governo federal. Aqui vocês podem responder, um de cada vez. Alternativa C. É exatamente isso. Certidão de nascimento, passaporte ou outro documento de cidadania. Aqui a segunda pergunta é em relação ao estudo aqui de Brennan Center. Então, segundo o estudo citado no artigo, quantos cidadãos americanos não têm acesso fácil a esses documentos de cidadania? Mais de 8 milhões de cidadãos, mais de 30 milhões de cidadãos, mais de 21 milhões de cidadãos ou mais de 69 milhões de cidadãos? Aqui eu acho que é um pouquinho difícil, mas Eu acho que foi alguém 21. lembra? 21? Eu também diria que foi o 21, mas é isso mesmo. Poderia estar errado, tem bastante número ali. Então, o Brennan Center comparou a falta de documentos de cidadania entre brancos e não brancos. E qual que foi a diferença que ele encontrou? Brancos, pouco mais de 11 e não brancos, quase 21. Brancos, pouco mais de 8 e não brancos, quase 11. Brancos, 5, mais ou menos 5 e não brancos, pouco mais de 8. Ou brancos, aproximadamente 21% e não brancos, aproximadamente 30%. Eu não lembro, não. Acho que, Não se eu não lembra? me engano, foi a letra B. Brancos, B? acho que foi a B. Estou em dúvida, porque tem B? algumas pegadinhas. A Tem intenção mais era gente essa, para ver se a aqui, gente tem conseguia mais gente aqui absorver. que pode lembrar. Aí, ó, Alguém aí lembra? Luciano, Petinha, Gisele, Rose, Rose. Fábia, cadê? É a letra B ou vocês acham que é outra coisa? Eu vou dar sequência aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Eu acho que é a B também, se eu fosse chutar, seria essa. E é essa mesmo. Os brancos ali pouco mais de 8% e não brancos quase 11%. Bom, além de exigir documentos, a Lei Save traz outra mudança significativa no processo de registro. Então, qual que é essa mudança? Letra A, reduziria o prazo de registro para 15 dias antes da eleição. Letra B, exigiria a renovação anual do cadastro eleitoral. C, interromperia o registro de eleitores online exigindo presença física com documentos originais. Ou letra D, transferiria o controle do registro dos estados para o governo federal. Eu Alguém vou lembra? com a, eu vou com a B de novo, Yudi. Acho que B? existiria renovação anual do cadastro eleitoral. Eu acho que é C. Ok. C? Aí vocês definem qual das alternativas a gente vai. B ou C? Exigiria a renovação anual do cadastro eleitoral ou interromperia o registro de eleitores online exigindo presença física com documentos originais. Mas nós precisamos de uma terceira ou quarta opinião para definir agora, né? Tem mais de pessoas aí.
E aí, Eu acho que é pessoal? a letra C. Eu acho também que é Letra letra C? C. Ok, então vamos de C. O Luciano também acha que é a C. Então, vamos de C. E é isso mesmo. É exigir ali a presença física com os documentos originais. Então, quantas mulheres que adotaram o sobrenome do cônjuge não possuem essa certidão de nascimento com o nome legal atualizado? Até 23 milhões de mulheres? Até 42 milhões? Até 69 milhões? Ou até 30 milhões de mulheres? D. Alguém acha que é alguma outra opção? Pose. Ninguém? Eu Eu tô não em tenho dúvida entre a A. certeza. Estou na dúvida. Qual que é a sua dúvida? Quais são as opções? Cadê a perguntinha? Então, quantas mulheres que adotaram o sobrenome do Eu não estou cônjuge não vendo as possuem opções certidão? aqui, Não todas. tá vendo? Ah, é que eu não consigo ver a tela aqui, peraí. Ah, tá. Até 30 milhões de mulheres, né? 23 milhões de Uhum. mulheres, 42 milhões de mulheres, 69 milhões. Ah, peraí, mãe. Peraí só um pouquinho. Tranquilo. Ai, não vou chutar, não. Deixa eu tentar. Alguém tem alguma outra resposta? Ou a gente vai com a D? Eu vou chutar com a C. É um chute mesmo, quando tô com vaga Uhum. lembrança. Ok. Então, alguém para desempatar? C ou D? Luciano? Eita, Carol. Se bem que a Carol também. A Carol já respondeu D, né? Gabriel? Realmente não sei. Mas Mas se você tivesse que escolher uma, qual seria? Não tem problema se estiver errado, não. B. Huge. D? Oi. Eu vou chutar para D. A D? É. Ok. Então vamos de D? O Luciano quer. Aí ele já falou que é a C? Não, ele falou para outra pergunta. Eu acho que era da outra. Luciano, você falou que era a C, era dessa pergunta ou da anterior? Só pra eu confirmar. Que aí no tempo eu não sei se foi pra dessa daqui ou foi a outra. A anterior. Então tá ok. Então eu vou deixar na D mesmo, que é onde tem maior volume de respostas. E não, aqui a gente errou. Então, até 69 milhões de mulheres não têm esse documento atualizado. Tranquilo. Então, próxima pergunta aqui. Uma lei similar à SAVE foi testada no Kansas entre 2013 e 2017. E qual que foi o resultado? Alternativa A, foi um desastre caro e impediu mais de 30 mil cidadãos de votar. Funcionou parcialmente, bloqueou 8 mil eleitores, mas a maioria não era cidadão. Bloqueou 21 mil registros, dos quais 69% foram contestados judicialmente. Ou foi cancelado após bloquear 42 eleitores considerados suspeitos. Essa eu acho que tá mais fácil. Essa eu vou de A. Ok. Eu lembro A, ela também que falou ali. tinha sido um desastre. Não sei Uhum, se o número, porém, mas eu também iria com A. total. Aqui é A. Não, a B. Ele tava colocando errado. Certeza. Eu lembro que foi a A também. Eu já ia responder a Porque... B. Não. Eu tenho certeza que ele tá errado. Então foi um desastre caro que impediu mais de 30 mil cidadãos do Kansas de votar. Ali ele fez errado. Tudo bem. Isso Isso. aqui eu lembrava de cabeça. Mas a letra A aqui então tá certa. Ele só Errar, então. funcionou errado.
Provavelmente ele, na hora que eu alterei ali, ele Vai não ter que alterou a anular a alternativa certa. prova. É, mas não tem problema, eu lembrava essa, então funciona. Perdão pelo erro, mas bora para a próxima. Então, o Brennan Center analisou a eleição de 2016 em 42 jurisdições, com mais de 23,5 milhões de votos. Quantos casos suspeitos de voto de não cidadão foram encontrados? Alternativa A, 42 casos, que seria 0,002% dos votos. 230 casos, que seria 0,001% dos votos. Apenas 30 casos, 0,0001% dos votos. Ou 8 casos aqui, que é esse número gigante aqui. Carol falou C. A, C? A ou C? Ou alternativa C? Ok. Yudi, para mim foi C, Eu. C? 0,0001. Ok, então todo mundo tá indo na C. E realmente, foi a C. Essa daqui foi realmente a parte que eu parei ali a leitura para poder trazer isso. Que eu, quando eu fui pesquisar um pouquinho, eu vi algumas outras informações das pesquisas que eles fizeram. Mas como o presidente da Câmara, Mike Johnson, justificou a necessidade da Lei SAVE numa coletiva de imprensa? Alternativa A. Temos dados concretos provando que milhares de ilegais votaram nas últimas eleições. B. Todos sabemos intuitivamente que muitos ilegais estão votando em eleições federais. C. Nossa investigação encontrou evidências sólidas de fraude sistemática. Ou D. Os estados já sinalizaram que não conseguem controlar o voto ilegal sozinhos. B. Ok, o pessoal já veio junto. Alguém com alguma resposta diferente? Estamos todos alinhados na B. Acho que tá todo mundo na B, ninguém falou nada. Então, tudo bem, aqui realmente seria a alternativa B. A nona pergunta aqui, qual foi o caminho legislativo da Lei SAVE até o momento do artigo, que é ali de janeiro de 2026? A. Passou no Senado em 2024, mas foi vetada pelo presidente. B. Passou na Câmara em 2025, mas estancou no Senado. C. Está em debate na Câmara desde 2023, sem votação ainda. Ou D. Foi aprovado pelo Congresso e aguarda sanção presidencial. Acho que é a B. Alguém acha que é outra? Ela passou na Câmara em 2020. É, B. 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 Ok, Uhum. podemos seguir. Tá certo. E próxima pergunta aqui. O artigo encerra com uma reflexão sobre como a democracia morre. De acordo com o texto, como esse processo acontece? Então, A. Na escuridão, longe dos olhos do público em decisões secretas. B. Com um estrondo, um evento dramático que todos percebem. C. Não na escuridão, a Carol já respondeu C, mas nas manchetes diárias. Não com um estrondo, mas com uma enxurrada de burocracia. Ou D. Quando um líder rompe explicitamente com a Constituição e ninguém reage. A C Carol respondeu também. que é a C. C também. Ok. Então aqui a gente conclui, tá certo isso também. A gente só errou uma que eu acho que foi muito pegadinha, às vezes tinha muito número. Mas dentro do que a gente discutiu hoje, eu gostaria de abrir para vocês comentarem em relação ao que mais chamou a atenção para vocês. E aqui eu não vou forçar ninguém, mas se vocês quiserem participar, eu acho que fica mais interessante essa dinâmica. Mas o que mais chamou a atenção de vocês dentro do que a gente viu do artigo? Eu posso começar essa dinâmica trazendo o que, para mim, foi o que mais chamou a atenção. Então, dentro de tudo que a gente leu aqui, opa, é isso aqui. Então, dentro de tudo que a gente leu, uma das principais coisas que me chamou a atenção, e talvez seja por conta do que eu faço como trabalho, que atualmente eu atuo como um copywriter, que é uma pessoa que escreve textos persuasivos com a intenção de vender um produto, um serviço, uma ideia, uma mensagem para algum tipo de empreendedor. E o que eles têm feito com a maneira deles comunicarem é algo que, quando eu parei para ler, analisar um pouco mais
a fundo o contexto do que está acontecendo. Eu fui estudar um pouquinho sobre a história de como que foi o processo de as mulheres conseguirem o direito de voto. Eu percebi que dentro da maneira como eles fazem para poder usar a comunicação, eles se assemelham muito ao que a gente, ao ouvir as histórias, ler as histórias ali da Bíblia, quando se diz respeito ao que Satanás faz lá no Jardim do Éden, ou mesmo relatos da Ellen White dentro do conflito antes dele ser expulso no céu, ele nunca apresentava os argumentos dele de forma escancarada e direta, com fatos, enfim, dados e etc. Ele sempre trazia insinuações, questionamentos, formas de fazer com que aquela semente de dúvida ela fosse aceita no terreno de pensamentos ali, considerações das pessoas, dos anjos, enfim, as quais ele estava interagindo. E isso faz com que, se a gente não esteja atento ao que está acontecendo nesse meio político, econômico, social, a gente nem percebe o perigo que a gente corre dentro das intenções desse pessoal. E eu não sei vocês, mas pelo que eu conversei com o Gabriel e pelo que eu do lado de cá também faço, eu não tenho lido todos os artigos em relação ao que é destacado ali dentro do grupo, com os assuntos que são importantes para a gente ler. E se eu não tenho a informação que vai me ajudar a estar com o meu filtro ou o meu radar atento para o que está acontecendo, essa sutilidade de movimentos que, mesmo em manchetes de jornal, enfim, de blogs, de notícia, etc., mesmo ela estando ali presente e bem acessível, eu vou acabar não estando consciente do que está acontecendo e eu vou acabar sendo levado, muitas vezes, a ser pego desprevenido quando, entre aspas, a bomba estourar. Porque é isso que eu acredito que em breve a gente vai ter acontecendo. Pô, como é que isso aconteceu? Porque eu não vi o desenrolar dessa história. E talvez nem seja algo tão estrondoso, igual o artigo fala. Seja algo simples, que por mais que esteja acontecendo algo sério, a gente nem percebeu. E uma das coisas que hoje eu me peguei questionando é, se isso acontecer, e aí, entre aspas, do nada, eu olho e falo, nossa, Jesus está voltando, e eu nem vi acontecendo nada. Eu não vi nenhum evento significativo acontecendo para que isso indicasse que ele está chegando. Eu estava envolvido na atividade de trabalho, aqui em casa com os meus filhos, ou com amigos, enfim. Eu não vi isso acontecendo. E essa sutileza na comunicação de não querer chamar a atenção, não entrar eu vou colocar ali, com os dois pés na porta, de uma comunicação agressiva, é o que mais me chamou a atenção, porque se a gente não está atento, vigilante, a gente vai acabar deixando passar despercebido informações, sinais importantes que vão fazer a gente estar pronto no momento que a gente precisa tomar uma posição. A gente precisa realmente fazer, cumprir o nosso papel aqui dentro da. Vou colocar como círculo social. Então, dentro do que eu li do artigo que mais me chamou a atenção, esse é o ponto que mais me deixou pensativo, que mais me preocupou, de certa forma, em relação à maneira como as coisas têm acontecido. E bom, eu sei que eu falei um monte aqui, mas eu queria ouvir de vocês. Se vocês quiserem compartilhar o que mais chamou a atenção de vocês em relação ao que a gente leu, eu vou deixar esse momento para vocês poderem expressar esse pensamento, essa consideração, e a gente poder conversar um pouquinho a respeito.
Yudi, uma coisa que, assim, é, eu, pessoalmente, voltando ao assunto do artigo aqui, eu acho interessante Uhum, que essa lei é um projeto de lei, né, que ainda não passou, né, ainda precisa passar pelo uhum, Senado. Se for aprovado sim, pelo Senado, eu entendo que o presidente tem que assinar, né? E o Trump é fortemente a favor. Ele, inclusive, está muito insistindo que mudem de nome desse projeto de lei, em vez de SAFE Act, né? O SAFE, para uhum, mudar para Safe America, né? Para salvar a América. Então tem muito assim a questão da retórica e realmente de criar fazer parecer, né, que a gente está que os americanos estejam lidando com um problema que na verdade não existe, uhum, não não é um problema em si, não. Tem nome para isso, né? Retórica do chama do espantalho, né? Eu acho que é isso. E eu acho isso interessante a gente observar, né, que as eleições do meio termo são agora em novembro, né? uhum, E eu não sei exatamente como funciona, mas eu entendo que há tempo para isso passar, ainda antes dessas eleições. E a questão é que as midterms, né, essas eleições do meio termo, historicamente, sempre têm sido eleições muito difíceis para o partido do presidente atuando ganharem, né? Eles uhum, costumam perder a maioria, né, na Casa dos Representantes, e às vezes até no Senado. E é isso que a gente já está vendo acontecer, né, que eles realmente uhum, o Trump tem passado muitas políticas que não são nada populares, né, até a questão da guerra, né, e as tarifas que acabaram saindo pela culatra, né, e encarecendo, né, a vida do cidadão comum, né? Então, uhum, assim, eu estou bem interessado em ver como isso se vai sair, né? Porque ainda dá tempo para essa lei passar. E isso mudaria bastante o cenário, né? Porque pode ter um impacto, né? Algo que talvez não seria possível eh, na situação atual. tá. Alguém mais tem algo que gostaria de comentar? Eu não sei se está fazendo barulho para vocês, mas tem alguém me mandando mensagem no WhatsApp. Vou desligar aqui. Voltei. Acho que o que chama mais atenção, acho que vocês já mencionaram, né? Essa narrativa de distorcer a realidade para manipular as pessoas, né? Uhum. Dentro do pouco que eu olhei para esse assunto, o talvez como eu nunca tive tanto interesse em política, eu não tenha tanta bagagem, tanto histórico de análise de ações desse tipo, mas realmente a maneira como eles conduzem a comunicação deles, a narrativa, para qualquer ação, seja para ser eleitos ou agora, no caso, né, para influenciar é, dentro das eleições ali, eles sempre utilizam de perspicácia para conseguir comunicar algo, ainda que não seja desejado pelo povo, mas de uma maneira que possivelmente seja aceito. E realmente isso é um pouco perigoso se o pessoal estiver distraído. Alguém mais tem algum comentário em relação a isso daqui?
que a gente leu? Algum pensamento, talvez, que tenha surgido em relação ao contexto do que a gente leu também, do artigo? Alguma experiência, alguma coisa que vocês tenham visto que se conecte com o assunto? O que me surpreende um pouco é Uhum, que, em termos demográficos, assim, se afetaria eh, tantos milhões de mulheres, né? Isso significa também mulheres que teriam votado para os republicanos, né? uhum. Então, eu não sei o que eles dão assim tanta certeza que isso vai de fato eh, melhorar, né, a situação. Ehm, me surpreende realmente, porque tem assim, entre a base eleitoral republicana tem muitas mulheres, né, que apoiam e também não estão assim, não vem problema na narrativa e no papel da mulher que está se propagando, né? Então, Uhum. são importantes, né, para como base eleitoral. Então, não sei porque se isso não seria um tiro no próprio pé, assim, não? É algo para se considerar, que pode realmente ter um efeito contrário ao que eles estão esperando. Só pegando um gancho do que o Gabriel falou, eu fiquei com uma dúvida. Acho que foi até uma parte que eu li. Acho que no artigo fala que as pessoas que estavam, que nem possivelmente possam ser impedidas de votar, seriam os negros, que eles têm os documentos, mas acho que pessoas brancas que não têm estão votando tranquilamente, ou eu entendi errado? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Olha, pelo que a gente leu aqui, os mais, em questão de proporção, os mais prejudicados são os não brancos. E aí pode sim envolver negros, pardos, enfim. Acho que latinos não contam como brancos também, né? São não brancos. Mas os brancos também tem ali um certo número considerável que está perto, né? Os não brancos dão 11% aproximado e brancos 8%, de acordo com o que o artigo trouxe para gente. Então, em questão de prejudicados ali, tá perto, mas os não brancos ainda estão um pouquinho mais. É, eu me distraí com o chat, mas dentro do que a gente viu aqui, então a gente tem esses números aqui de 8% são cidadãos americanos que se identificam como brancos, e aí os outros quase 11% eles se identificam como não brancos. Então, eu diria que está, de certa forma, equilibrado, mas ainda assim as minorias, elas estão ali com uma porcentagem maior. Não sei se responde a sua pergunta, mas é, do ponto que eu Eu peguei aqui. entendi que o forte impacto é sobre as Uhum. mulheres por questão Uhum, da mudança de do nome, nome, né? No casamento, exato. que ainda é muito comum a mulher fazer isso, Uhum, né? sim. Então, dentro do próximo parágrafo, aqui ele até traz um número aqui de 69 milhões de mulheres. E que é bastante gente. Então, dá umas. Eu tô em São Paulo, né? Então dá umas 7 vezes a cidade de São Paulo. É coisa pra caramba. Não sei nem quanto que. Como que mede essa quantidade de pessoas aqui, mas é muita gente. É quase que a população. Metade da população do Brasil. Então é muita gente. Ah, dentro do que a gente conversou, tem mais alguma consideração que vocês querem trazer? Eu pensei em mais uma coisa aqui. Enquanto vocês consideram, eu vou apresentar aqui uma coisa que eu vi acontecendo, foi no começo dessa semana que eu vi, mas já tem um tempo que, alguns dias anteriores ali, que já tinha tido uma repercussão na mídia, tanto aqui no Brasil, mas eu vou dizer mundial também. Não sei se vocês conhecem um youtuber chamado MrBeast. Ele, se não é o maior, é um dos maiores YouTubers do mundo. Ele produz conteúdos ali
pro YouTube que, enfim, tem um impacto significativo globalmente. E uma brasileira chamada Lohane, o sobrenome dela não me recordo. É um sobrenome um pouco diferente. Mas ela entrou com um processo nos Estados Unidos contra a empresa desse YouTuber. Já havia dito que. Desculpa, o Marcos mandou uma mensagem aqui. Se o assunto é sobre questão de votos femininos, lembro que no início deste ano, o vice de Trump já havia dito que iria levar ao Congresso a ideia delas não votarem mais. Total. Eu não vi o vice do Trump fazendo isso, mas essa ideia do Save Act realmente tem sido, pelo menos, o impacto que ele vai causar focado nas mulheres, porque o número aqui de mulheres que não tem essa atualização do nome para poder comprovar ali e participar da eleição é bem grande. Mas voltando ao tópico que eu mencionei, é, ele não está diretamente ligado ao Save Act, mas ele diz respeito a como a maneira de comunicação ela pode ser usada para meio que, eu não sei como que eu vou colocar isso, mas em inglês tem uma expressão que é dodge the bullet, que seria desviar da bala que está vindo ao seu encontro, mas é, com essa ação contra a empresa, eles estão usando uma comunicação bonita para algo bem chato, bem inaceitável que aconteceu, que foi relatado, que tem sido o ponto que moveu a Lohane ali a processar a empresa. Eles disseram assim: não, você é uma pessoa que tem um calibre muito alto para a posição que você ocupava. Por isso que a gente te desligou, porque a gente precisa de uma pessoa menos capacitada do que você. Não parece algo muito bonito, só que na realidade, pelo relato que ela trouxe ali, foi algo que houve muito abuso da parte da empresa, tanto de funcionários quanto da maneira como eles conduziam o processo ali. Por que que eu estou trazendo esse ponto? Porque isso conecta com a parte de direito das mulheres, que eu vejo aqui que no artigo ele traz isso sobre o voto, mas existem outros lugares que ao longo desses últimos dias eu percebi que também tem sido conduzido, né, tem sido manipulado, vou chamar dessa maneira, com a mesma perspicácia que o pessoal tem feito aqui com essa parte de sanção de leis. Óbvio, não é um caso que diz respeito à eleição, mas se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada depois no caso da brasileira que processou o MrBeast, que ela fala que ela teve que trabalhar no trabalho de parto dela, respondendo e-mail, se eu não me engano. Depois ela foi exigida a participar de reunião após ter tido ali a criança. Ela foi o principal ato ali que levou ela a processar foi que 2 semanas depois de ter voltado da licença maternidade, ela foi demitida. E ela relatou também a questão de assédio do CEO, em relação à sexualidade, enfim, é uma coisa bem, bem chata em relação às reuniões que eles faziam ali. E dentro do que a gente tem de informações sobre o caso, o time da empresa ali, do RH, ele foi completamente indiferente às acusações, ou pelo menos às queixas que essa mulher ela teve ao longo do período ali que ela trabalhou com a empresa, que ela relatou os problemas, o que estava acontecendo, ela foi, eu não sei como falar o contrário de promovida, mas ela foi rebaixada de cargo por conta de reportar esse tipo de abuso, e aí quando teve esse processo ali que foi pós o parto da filha dela, se eu não me engano, ela falou, meu, chega, dentro da empresa eu já vi muita gente sendo silenciada, muitas mulheres sendo silenciadas dentro desse sistema que não favorece as mulheres, e eu não vou aceitar mais isso, eu vou fazer algo a respeito. E aí ela que já tem uma visibilidade significativa na internet, ela começou um movimento que gerou um baita de um reboliço nesses últimos dias.
Tá dentro de um universo que eu faço parte, que é sobre marketing digital, mas eu tenho percebido que esses movimentos, que às vezes a gente olha só para a parte política de, por exemplo, a questão de eleições e votos, ele acaba sendo ecoado. Esse mesmo sistema, ele acaba fazendo parte de outros ambientes que muitas vezes não estão diretamente conectados à política, dentro de uma empresa, por exemplo, que é esse caso que eu mencionei. E talvez até vocês já tenham visto algo semelhante acontecendo em ambientes que vocês fazem parte, em universos ali que vocês participam, onde dentro do que eu vou chamar de cotidiano, coisas absurdas acontecem que, na maioria das vezes, seja por receio de não ser compreendido, ou, por exemplo, essa moça, ela tem sido acusada de ser. Eu vou usar a palavra gulosa, tipo, ela quer dinheiro fácil. Ela tá querendo popularidade, ela quer se aproveitar de algo que não foi assim que aconteceu para conseguir ibope. Então, dentro do que eu tenho percebido, e ao longo do período que eu comecei a olhar mais para essa questão, eu comecei a ficar mais sensível para esse tipo de situação. Eu percebi que não só na política isso tem acontecido, mas em diversos cenários e ambientes que eu faço parte, que são do dia a dia que basicamente não tem nada a ver com política. E não deveria ah, acontecer ou ser permitido que acontecesse coisas desse tipo. Só que muitas vezes, por conta de medo do sistema, a gente acaba se omitindo. Pô, não é comigo, é com outra pessoa ali, tipo, o que que eu posso fazer, né? Mas na realidade, ao longo da linha do tempo, eu vou voltar aqui para o assunto do artigo, que é a questão de direito de voto, principalmente das mulheres e minorias, ao longo do tempo ali, houve uma baita de uma luta para que esse direito ele fosse concedido às mulheres. Foram literalmente décadas de luta, de agressões, de prisões e etc., multas, até que isso fosse concedido. E aos poucos, com movimentos sorrateiros, eles estão, perdão, eles estão procurando, através da burocracia, remover esse direito. É uma maneira sofisticada de, como o artigo traz aqui, de remover a democracia, se eu não me engano é isso que ele colocou aqui. Então, eu acho que vale a gente ficar atento não só a essa parte política. Obviamente, isso é importante porque está diretamente ligado ao que a gente viu. é, eu lembro bastante do Pedro falando da besta de Apocalipse ali, representando os Estados Unidos, que vai falar como o dragão. Então, é importante a gente estar ligado a isso, mas a gente consegue ver a influência desse sistema dentro de outros núcleos que não tem nada a ver com a política e que, infelizmente, afeta o nosso dia a dia. Terminei o ponto que eu queria fazer. Alguém mais tem alguma coisa para poder acrescentar? Pelo tempo que eu tô vendo aqui, tem 22 minutos ainda. E é um retrocesso, né, Yudi? Com a Uhum, gente vê como que as mulheres ainda estão lutando por até conquistar um lugar de fala que, para elas falar uhum, de assuntos do direito delas, eu sempre acompanho alguns canais falando sobre política e é diferente o tratamento quando a mulher, como uma deputada chega na tribuna, eles cortam o uhum, microfone assim, de maneira assim muito desrespeitosas. Então, assim, e vendo o caso desse artigo aí, né, você puxou um ponto uhum, bem interessante, que na verdade é o que a gente estuda, né, no movimento em relação à igualdade e
se isso de fato se concluir, é um retrocesso e é um, a gente pode entender isso como um decreto dominical, né? Uma quebra, né, de algo que foi conquistado com muita luta, com muito pessoas perderam a vida Uhum. para várias mulheres, né, ao longo do fugiu a palavra aqui, para conseguir o direito de votar delas, o sufrágio, né? Aham. É, deram a vida para ter esse direito. Hoje a gente vê muitas, né, na extrema direita, muitas mulheres também, de uma certa forma, elas usufruem desse direito, mas ao mesmo ponto elas negam, né, e contribuem para isso, né? Então, se Sim. isso se concretizar nos Estados Unidos, é um fato bem interessante e a gente tem que estar bem ligado para a gente pegar essas minúcias que muitas vezes a gente, com tanta informação e tanta coisa, é possível da gente, né, deixar passar por alto muita coisa. Uhum. Dentro do contexto que a gente vive hoje, informação, na realidade, é algo que não falta. Pelo contrário, tem tanta que a gente precisa aprender a separar o joio do trigo. Separar o que é realmente relevante e importante a gente prestar atenção do que aquilo que é só barulho. E em relação à igualdade, tem não só essa parte de direito ao voto, mas uma das coisas que está conectada com esse movimento de direito ao voto, e que eu pesquisando surgiu algumas vezes, foi a questão de igualdade em inglês seria equal pay, igualdade de salário, de ganho financeiro por serviços que, se o homem trabalhar naquela função, ele ganha 10x. Se a mulher trabalhar, ela vai ganhar 5x. E aí é algo que essa luta de igualdade, ela sempre, é, ela não terminou, né? Ela sempre está acontecendo, com um lado querendo derrubar e o outro lado querendo chegar ao equilíbrio. Só que nesse momento, da maneira como a gente tem visto a história se desenrolar, a, o lado, vou chamar de opressor, ele tem ganhado. E aí me lembra uma frase, e aí eu não vou lembrar o autor, mas depois a gente pode dar um Google lá para ver, que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Que enquanto os maus eles estão cheios de certeza, os bons eles estão cheios de dúvidas e em silêncio, sem fazer nada, deixando meio que o circo pegar fogo. Então, nesse momento que a gente vive, eu sei que como cidadãos, como pessoas, a gente parece insignificante, mas existem, eu imagino que vocês já devem ter vivido situações onde vocês poderiam ter se posicionado e ajudado, defendido, mesmo que ah, correndo o risco de se expor ao ridículo, a algum tipo de retaliação, coisa do tipo. Mas eu acredito que a gente foi chamado para fazer diferença, ser o sal da terra, ser ali a luz do mundo, se colocar como alguém que defende aquilo que é certo, independente de qualquer tipo de perda, pessoal. Eu tenho ficado um pouco mais. Eu estive distante ao longo dos últimos anos, mas nas últimas semanas aqui eu tenho buscado passar um pouco mais de tempo reflexivo em relação a essas coisas, de como eu estou me posicionando, me preparando ou me relacionando com os assuntos que dizem respeito à minha salvação. Porque eu posso falar com a minha boca que eu quero ser salvo, que eu quero estar pronto, que eu quero ver Jesus voltar, só que eu posso agir de uma maneira completamente diferente. E pelo que eu sempre, desde criança, eu ouvia o pessoal conversando, a gente é como as parábolas das 10 virgens. Todo mundo adormece, todo mundo fica cansado da demora, só que nesse momento que o clamor da meia-noite chega para poder acordar todo mundo, como que eu posso fazer parte desse grupo que
tá pronto para poder receber Jesus, mesmo tendo dormido, mesmo não, vou colocar assim, não tendo sido vigilante o tempo inteiro. Eu preciso estar vigilante agora. Então, como que eu faço isso? Como é que eu consigo me manter no grupo das virgens sábias? E eu não consigo dar a resposta para vocês de maneira absoluta aqui, tipo, incontestável. É algo que eu também tenho buscado, porque a resposta para essa pergunta é o que vai me fazer chegar no final da minha jornada aqui e ter feito igual o Paulo fala, pô, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Então, eu espero que dentro do que a gente conversou hoje, a gente tenha essa urgência, essa preocupação, essa consideração como prioridade dentro da nossa rotina. Porque se a gente olhar com olhos, vou colocar ali, ordinários, comuns para esses assuntos, isso é pouco interessante. Só que se a gente olhar de forma histórica para isso daqui, o que está acontecendo, o que isso vai impactar, quais são as consequências, isso começa a ter um outro prisma para um assunto que antes era chato e começa a se passar como algo interessante, como algo realmente, pô, eu preciso acompanhar. É uma coisa que, quando o Gabriel me falou, eu não comentei isso com ele, mas eu vou falar aqui. Quando, você quer dar oi, filho? Samuel quer dar oi para vocês. Vem cá. Dá tchau. Fala, hey everybody. Hey everyone. Então, o Gabriel ele me falou, nem todo mundo lê os artigos. Eu pensei, poxa, é verdade, porque eu não leio todos os artigos que mandam ali. Na verdade, se eu falar que eu li a maioria dos últimos 30 dias, enfim, de antes, não li. Simplesmente porque, falando aqui, talvez até me expondo, porque não era prioridade para mim. Não é algo que eu falei, isso daqui é importante o suficiente para pegar parte do meu tempo e eu ler. E é isso que a gente faz. A gente tem o tempo, a gente tem as condições, mas a gente não faz o que a gente deveria ter feito. E me expondo aqui, eu gostaria de deixar vocês reflexivos também. Pensar, meu, será que realmente eu vou fazer parte do grupo que vai estar pronto? Porque se eu falo que, eu não lembro, eu não tive tempo, eu tô ocupado, minha vida tá acontecendo, tô com um problema, tudo bem, eu entendo. Mas todo mundo é assim. A diferença de quem tem resultado, tem sucesso naquilo que se propõe a fazer, daqueles que não têm, é simplesmente a questão de prioridade. É eliminar o que não edifica, o que não adiciona nada, não enriquece, daquilo que realmente vale a pena. A diferença de quem tem saúde e de quem quer ter saúde e não tem, é simplesmente a questão de dedicação, de realmente priorizar. E a nossa saúde espiritual, ela basicamente precisa de priorização. Porque eu sei que a vida, talvez de vocês, muitas vezes é mais corrida do que a minha própria. Mesmo com um filho aqui, eu olho assim, pô, eu tenho uma certa flexibilidade. Eu poderia ler tudo. Por que que eu não estou fazendo isso? Por que que eu não foco nisso daqui? Será que eu realmente estou interessado em estar pronto? Ou eu falo isso só da boca para fora? E às vezes, quando eu penso nisso, eu fico pensando, pô, eu realmente sou parte de Laodiceia. Que eu acho que eu tô salvo, que eu tô no movimento, eu conheço a mensagem. Mas isso não quer dizer nada. Na verdade, isso exige mais de mim, estar mais atento, estar mais preparado, estar mais consciente, alerta, vigilante, do que os demais que não têm essa visão. E muitas vezes a gente é o pessoal que está mais distraído, menos atento. E isso não deveria ser assim. Então, por mais que talvez eu não seja a pessoa que estivesse mais presente em tudo que a gente passou nesses últimos anos como movimento, eu acredito que está na hora de a gente parar um pouquinho e refletir se realmente eu quero me comprometer e voltar ou começar a priorizar isso,
que vai me ajudar a estar pronto, ou se realmente eu vou deixar de lado e, meu, eu ouço bastante pessoal dentro do meu núcleo de marketing falando, vou ficar igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí vai chegar lá na frente e eu não vou estar pronto. Então, dentro das reflexões que eu tive ao longo desses dias que eu li, estudei, pensei um pouco, às vezes enfim, é engraçado, às vezes eu tô dormindo e aí eu tô pensando, eu acordo, fico aqueles minutinhos pensando, falei, cara, sobre esse assunto eu deveria ficar um pouco mais atento, coisa do tipo. Não sei se isso acontece com vocês, mas muitas vezes eu me pego assim e falo, cara, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Eu tô pensando nessas coisas aqui, mas ah, eu preciso descansar. E aí depois eu, às vezes, esqueço de voltar ali. Então, dentro do que a gente discutiu hoje, e dentro da dinâmica do que muitas vezes acontece na rotina que a gente tem, eu queria provocar vocês, essa é a palavra que eu quero usar aqui, para fazer uma autoanálise, para ver se realmente o que tem sido feito é o seu melhor. Se você vai poder olhar no fundo dos olhos de Jesus quando ele voltar e falar: Olha, esse foi o meu melhor. E eu não conseguia fazer melhor que isso. Ou se realmente, ah, com essa oportunidade, a gente vai, como dizia minha mãe, tomar vergonha na cara e mudar de postura. Porque a gente pode fazer, a gente consegue fazer. Só que muitas vezes a gente acaba ficando bom de desculpa e não ficando melhor em mais nada. Eu sei que é um pouquinho duro de eu falar isso pra vocês, mas eu acredito que isso que eu tô falando pra vocês é algo que, pra mim, a carapuça serve. E com o que eu conversei com o Gabriel, eu acho que se encaixa no cenário de muitos de nós, ou talvez até todos nós. Porque uma das coisas que eu ouvi o Parminder falando, eu não vou saber exatamente onde foi, não, mas foi a gente, como movimento, não tem nada pra dar pro mundo. Fulano tem tal coisa, tal grupo tem outra coisa, a gente não tem nada. E como é que pode? Óbvio, a gente não precisa ser especial, mas não ter nada pra oferecer? Não precisa ser algo como Jesus fez. Nossa, foi revolucionário. Mas caramba, eu não tenho nada pra oferecer. Quando ele falou isso, eu fiquei frustrado. Falei, cara, é verdade. Eu não tenho nada pra oferecer de diferente, de algo que realmente marque a minha identidade aqui, assim como Jesus fez. E isso me fez questionar a minha postura como cristão, como uma pessoa que se diz ter uma mensagem tão importante. Então, eu não quero deixar ninguém triste, ou enfim, é, ofendido, mas é algo que eu realmente queria externalizar aqui para que todo mundo pense um pouquinho. Que hoje é um dia que a gente para realmente para poder refletir. Esse é um assunto que eu realmente acredito que é fundamental para que a gente consiga passar por esse período que realmente é de teste e ser achado fiel perante o céu, perante Jesus e etc. Se alguém tiver mais algum comentário, a gente tem 6 minutos e 40. Se não tivermos, Gabriel, Carol, os meus, minhas considerações eu acho que eu já finalizei. Alguém? É muito boa, Diego, sua reflexão. Me fez pensar muito também. Eu tenho pensado nisso também. Eu se arrisco a dizer que imagino que esse é o momento que todo mundo está pensando nisso, né? Sobre Uhum. si, sobre
a gente fica numa correria de serviço tão grande que, como você falou, e você chega num momento que você está pensando, puxa, eu poderia fazer isso. Mas é questão de, na hora que você assusta, já passou uma semana que você pensou aquilo, e a semana está passando tão rápido que a gente até arrisca pensar que o tempo está mais acelerado, mas Uhum, e o tempo, na verdade, está correndo, e a gente tá ficando onde a gente está se permitindo ficar, né? uhum, Então é algo a gente pensar realmente. Eu acho que a gente tem que, como um estudo de sábado, se eu não me engano, onde a gente estava conversando sobre o propósito, né? Na verdade, a gente sempre tem, de uma forma egoísta, achar que a gente tem algo a oferecer, mas o Parminder, ele fala, tem umas palavras no estudo do Tahiti, acho que não sei se é Tahiti, ele fala que, eu tô parafraseando, é como se Deus não precisasse da gente, se a gente não é nada. Se a gente ficar para trás, é como algo insignificante. uhum, Então, a gente tem que. É como se a gente, o trabalho nosso aqui na Terra, seja reivindicar o caráter de Deus. E se a gente não fizer isso, não vai fazer diferença. Então, é algo assim, até meio. Assim, a gente fica até. De uma certa forma, a gente vê que a gente não é nada realmente. A gente não é uhum. grandes coisas, né? A gente não tem nada para oferecer, mas de uma certa forma a gente pode ser um canal, né? Pra, de uma certa forma, assim como Moisés, a gente precisa ter esse zelo e esse amor pelo nome, pelo caráter de Deus que está sendo jogado de uma certa forma, né, pelas pessoas que estão aí pelo mundo professando e, na verdade, estão apresentando um Deus que realmente Deus não é, né? Caráter diferente da realidade. Total. Alguém mais? Fazer algum comentário? Gabriel? Acho que a gente pode finalizar, então. Sim, podemos finalizar, fique à vontade. É, agradeço. Se quiser encerrar com uma oração ou pedir para alguém orar, aí depois a gente encerra aqui. Ok. Você quer escolher alguém, Gabriel? Que tal, Renildo? Você estava falando agora, você pode orar por nós? Sim, vamos orar. Querido Deus, queremos mais uma vez agradecer pela oportunidade que tivemos de refletir, tirar algo de proveito desse artigo para o nosso entendimento, para a nossa reflexão pessoal. Queremos agradecer pelo sábado e queremos continuar com essa vontade de melhorar a cada dia. Dá-nos uma noite de descanso para cada um de nós e nos dê um dia proveitoso de estudo. Em nome de Jesus, amém.